Com o meia, Ricardinho. Ricardinho, bom dia. Bom dia, bom dia. Ricardinho, a gente está acostumado na temporada você já começar jogando. E essa temporada você jogou pouco, né? Acho que também no começo você teve uma questão de que foi um melhoramento físico, né? Você ficou, eu acho que você acabou perdendo ali o início. E te pergunto, o Anderson tem uma intenção de mesclar time, há muitos jogos pela frente, são 3 competições. Você acha que a tua oportunidade está começando a surgir a partir de agora, de você jogar, começar uma partida já diante do Caucaia, se possível, amanhã? O que eu venho buscando, né, é justamente isso, me preparar, né, para poder estar à disposição para a hora que aparecer a oportunidade, a gente poder desempenhar o nosso melhor, justamente por saber que são 3 competições aí, muitos jogos na sequência, né, jogo atrás de jogo, viagem, e a gente precisa estar preparado em relação a nível de jogo, lógico, né, que esse condicionamento de jogo você realmente só consegue jogando, né? E eu participei dos 45 minutos só do segundo tempo contra o Pacajus e precisa, né, tá evoluindo, mas os treinamentos, né, do professor já são treinamentos intensos, né? Já são treinamentos que vão te condicionando para tu ficar numa melhor forma física, ao mesmo tempo, né, trabalhando tudo aquilo que ele já pensa, né, de uma identidade de jogo, né? Então já vai colocando e tu vai aprimorando em todas essas valências aí para estar pronto o mais rápido possível, né? Ricardinho, bom dia. Bom dia. Eu queria que você falasse, por favor, dessa classificação do Ceará na Copa do Brasil. Você que é um jogador experiente, tem outros jogadores experientes, e ela, realmente, o fundamental de tudo foi a experiência do goleiro do Ceará, o Fernando Praz. Como é bom também ter, claro que tem que mesclar jogadores novos e experientes. Conta aí a experiência sua, do Fernando, de outros jogadores, e fala sobre a classificação do Ceará na Copa do Brasil. Importantíssimo, né? Passarmos de fase, a gente sabia, né, e sabe que essas 2 primeiras fases, né, são muito traiçoeiras, né, um jogo só, e a gente precisa exatamente disso, né, de toda a experiência, o amadurecimento de cada atleta nesse sentido, né, porque é uma decisão realmente, é aquele jogo, são aqueles 90 minutos ali para poder decidir, né. Então o teu mental é muito importante e o time soube, né, mesmo depois de uma situação contrária, né, com 1 a menos, permanecer firme fazendo o jogo e poder levar para os pênaltis e conseguir classificar, né. O Praz pegou um pênalti no jogo, né, é um cara que dispensa, né, comentários da sua carreira, vencedora, né, um cara que agrega muito, né, não somente com as suas palavras, mas com as suas atitudes, né, um cara que está sempre trabalhando forte, está aí se dedicando, né. Então a gente pega, lógico, como exemplo e muito importante, né. Feliz por essa classificação, por a gente ter dado mais um passo na Copa do Brasil, é um campeonato que a gente almeja, né, chegar o mais longe possível, e a gente sabia que precisaria, né, passar por esses 2 jogos que são traiçoeiros, né, dentro da competição, por ser um jogo só e empate pênalti, né, o primeiro empate nos dava a classificação, mas esse segundo não. Então temos sim que celebrar e, lógico, sempre tirando o aprendizado, né, de cada jogo aí. Bom dia, Ricardinho, tudo bem? Prazer, eu Viana, da Rádio Clube. Ricardinho, desde que você chegou aqui em 2013, você tem uma característica especial, que é o chute de fora da área, a cobrança de falta. E em 2017, 2018, 2019, você praticamente não marcou gol de falta nessa sua segunda passagem pelo Ceará. Fazendo uma autoanálise, o que é que você acha que está faltando para voltar a marcar aqueles gols de falta? Eu lembro muito bem, inclusive, de um jogo emblemático contra o Mojimirim, mesmo com a derrota, você marcou 2 vezes naquela partida, um de falta e outro de longe. E o que é que está faltando para o Ricardinho voltar a acertar essas pancadas? É o do primeiro turno, né?
Não, realmente tenho me cobrado bastante, assim, principalmente do ano passado para cá, eu comecei a treinar muito mais, né? Consegui treinar muito mais em relação à falta, né? E o ano passado a gente mandou fazer, né? O Marcelo Segurado, na época, mandou fazer uma barreira mais alta, né? E nós vínhamos treinando muito bem. Teve algumas faltas que assim no que aconteceu, mas uma realmente que foi da onde que eu estava treinando mais, né, que foi contra o Vasco, se eu não me engano, e aqui em casa que eu bati no contrapé do goleiro que seria gol e por um triz ali, né, tocou na barreira e saiu. Mas tem que continuar treinando, né? Aprimoramento, aperfeiçoamento, né, de movimento, repetição, e a gente tá treinando, né? Esse ano ainda não tive ainda essa possibilidade, mas tenho certeza que esse ano vai sair no momento certo, porque estamos trabalhando para isso. Espero poder voltar a marcar um gol de falta aí novamente, né? Por ser uma característica, né? Como tu falou, minha, e onde eu tenho alguns gols aqui no Ceará, né, de falta, se não me engano, são 10 ou 11 gols. E importante poder voltar, né, a marcar assim. Mas tenho certeza que no momento certo vai sair e continuar trabalhando para que isso venha possa se repetir, né, muitas vezes esse ano. Opa, Ricardinho. Bom dia aqui, ó, à esquerda. Bom dia. Tudo bem? Você é um dos jogadores que já estavam aqui no ano passado com o Enderson, né? Que ele passou muitas rodadas aqui do Campeonato Brasileiro, então os jogadores já estavam assimilados com a filosofia de trabalho dele, né? Aí ele sai, volta esse ano, tem mais ou menos 1,5 semanas, 2 semanas quase de trabalho, 2 viagens, né? Sem tempo de treinar praticamente, com todo o grupo. Treina a maioria do tempo com um grupo seleto de jogadores, o grupo que viaja, não viaja todo mundo. E aí chega um ponto que os jogadores já vão com o tempo já assimilando aos poucos o trabalho dele, né? Os novos, no caso. Mas você, como os outros jogadores que já estavam aqui no ano passado, podem assimilar até mais rápido, porque é natural, né? Vocês já conhecem um dia desse, praticamente, que ele estava aqui. Quero saber de você, vocês que já estavam aqui, de alguma forma ajudam nesse tempo sem treinar, né? Não tem tempo de treinar para todo mundo. Vocês, de alguma forma, ajudam esses jogadores que não estavam aqui, que precisam aprender o processo do zero, conversando, como ele fala, que agora é só na base da conversa. Existe uma ajuda de vocês para esses jogadores? Logo quando a gente ficou sabendo, né, que seria o Anderson, tu já começa a conversar, né, com o pessoal, falando a maneira como ele gosta do time, aquilo que ele busca, né, de um time de futebol. E ele por si só também numa primeira conversa lá em Belém, né, ele já deu uma aula de treinamento somente conversando, e muitos atletas já assimilaram muita coisa numa simples conversa, né? Justamente porque ele sabe passar claramente para o atleta aquilo que ele deseja como time. É lógico que precisa muito de repetições, né? Muitos detalhes, né, que ele cobra que fazem muita diferença, que são muito importantes, né, no dia a dia para um jogo também, e precisa ser repetido, precisa ser estimulado, né, pelo treinador com os atletas para que possa ser algo natural, né? E é lógico que isso aí demora um tempinho, mas a assimilação daquilo que ele pretende, né, como um time, todos já começam a pegar, porque ele expressa muito bem isso, né, e faz o time entender, né? Ricardinho, o Ceará enfrenta o Caucaia. No Campeonato Cearense, o Ceará só jogou 2 partidas, né? E a maioria dos outros clubes teve a condição de jogar mais partidas. Mas, mesmo assim, o Ceará está lá em quarto, o Caucaia está lá em último, né? É o último colocado. A gente sabe que esse tipo de jogo, muitas vezes, gera surpresa, né? Mesmo assim, tem que ter aquela condição de entender, perceber o adversário, observar, para buscar a vitória. E aí eu lembro do jogo contra o Pacajus, também um adversário que a gente olha tecnicamente fraco,
Mas acabou sendo um jogo tão maluco. O Ceará venceu por 1-0, mas não jogou uma partida brilhante, né? O que o Ceará tem que fazer com o Caucaia, por exemplo, para que não corra os riscos que correu contra o Pacajus, um adversário talvez do mesmo naipe técnico, e que vença com uma certa tranquilidade, já que vocês precisam dos pontos para as semifinais, e acho que o objetivo do Ceará é terminar nas 2 primeiras colocações, tem as vantagens aí nas fases semifinais da competição. Com certeza é importante todos saberem, né, quem que nós vamos enfrentar, né, os atletas que lá estão, suas qualidades, suas características, né, a maneira como eles vêm jogando na competição. A gente precisa saber e entender um pouco, né, mas o mais importante é nós impormos o nosso jogo, aquilo que, né, aos poucos o Anderson vem colocando novamente, para fazer andar o nosso jogo, se impor, né, dentro de casa, colocando o nosso nível, o nosso melhor nível naquele jogo, porque sabemos que todo jogo é o mais importante, né, e o próximo sempre se torna o mais importante, e como tu falou, estamos em quarto, precisamos somar pontos, porque são poucos jogos, né, para que a gente possa chegar numa melhor colocação e com vantagens, né, para as próximas fases. Mas passando por um jogo decisivo diante do Caucaia, mas eu vejo que é a gente ir colocando, implementando aquilo que o Anderson quer como time e se impondo, né, diante do adversário para a gente conseguir um excelente resultado, né. O Ricardinho, o que é que você projeta para este ano, para você lutar para ser titular? O Anderson gosta muito do seu futebol. O que é que você pensa deste ano para o Ricardinho? Rapaz, mais motivado do que nunca em me preparar, né? Eu preciso ter isso em mente, que eu preciso estar preparado para poder desempenhar o meu melhor e poder ajudar, né, o Ceará, o grupo. E então o meu foco, o meu objetivo é cada vez mais me preparar em todos os detalhes, buscando sempre a minha excelência e podendo ajudar, independente se está jogando ou não, poder ajudar em treinamentos, né, no nível de treinamento, em conversa. Mas é lógico que todo jogador quer estar em campo, quer estar atuando, né? Mas eu tenho muita consciência, tranquilidade comigo que eu preciso estar bem, eu preciso estar bem preparado para poder ajudar, né? Então é natural, os meninos que estão jogando estão bem, né? Um nível também excelente, já estão num ritmo de jogo também bem acima, né? É natural, tem muito jogo pela frente. Nosso grupo é um grupo 36 atletas, se eu não me engano, né? Muita gente fica de fora. Mas o mais importante é isso, todo mundo ter essa consciência de estar se preparando, de estar forte, né? Porque jogos e oportunidades vão aparecer e a gente precisa estar preparado para corresponder ao nível, né, que exige estar jogando aqui no Ceará, né? Ricardinho, você, por ser um dos jogadores que estão há mais tempo no atual elenco do Ceará, desde 2013, já vai para a sua 7ª temporada em 2020, né? E com esse momento que ainda tem pressão por parte da torcida, os resultados acabam que estão vindo, mas ainda não com aquele futebol esperado. Você, pela sua experiência, pelo número de jogos que você tem com a camisa do Ceará, você se vê na condição de cobrar um pouco mais dos atletas que não estão rendendo, fazendo uma espécie de segundo técnico? Você se vê com essa responsabilidade, Ricardinho? A gente tem, e isso se deve a todos, né, dentro do grupo, uma responsabilidade de estar cuidando do companheiro, de estar exigindo, né, que ele faça o seu melhor para poder desempenhar o seu melhor dentro de campo. Isso a gente não pode ter milindre nenhum em relação a jogadores, a grupo, de tu colocar ou de tu fazer uma cobrança, né, porque é um grupo, é um esporte coletivo, né, e você precisa do melhor do seu companheiro, né. Não posso desempenhar somente 50, 70, 80, 90% do meu trabalho. Eu preciso buscar 100, 110, 120% para poder estar ajudando, né, coletivamente, né? Naturalmente eu vou estar me ajudando individualmente com. Então a gente precisa ter essa consciência, né?
essa conscientização que faz parte e nós precisamos nos cobrar um ao outro em relação a nível de jogo, a entender o processo, a entender a forma de jogar. E isso cabe a cada um, né? Não somente os mais experientes ou quem está mais tempo no clube, né? Temos que fazer logo, né, essa unidade como grupo para a gente poder cada vez mais nos ajudar a desempenhar um melhor ali dentro de campo, né? Pô, Ricardinho, o Danilo te perguntou há pouco o que o Ceará pode fazer até para não ter um jogo contra o Caucaia, como foi parecido contra o Pacajus, mas eu quero saber de você, e você até chegou a falar, né, que tem que conhecer o adversário, até por propósito de estratégia mesmo, mas o que dá para falar desse Caucaia, o adversário do Ceará amanhã, né? Vocês já tiveram tempo de estudar, o Anderson já passou alguma coisa para vocês, nem que seja na conversa ali na viagem mesmo, teve alguma... O que você pode falar do Caucaia, adversário do Ceará, amanhã pelo Cearense? A gente ainda não viu ainda, né? Eu sei e acompanho, né, alguns na rede social e, né, o Jackson Caucaia, que jogou aqui com nós, né, que está lá, que se eu não me engano é o capitão do time. Tem o Túlio também, que passou por aqui, né, o zagueiro. Mais alguns jogadores conhecidos aqui no estado, né, que estão acostumados a jogar. Então, é um time também que vem crescendo, né? O próprio Ciel estava por ali um tempo atrás e vem conquistando alguns excelentes resultados, né, de acesso, acho que da Copa, né, foram campeões, né, da Copa do ano Fares Lopes, né. Então é um time que precisa ser respeitado, com certeza, com jogadores lá profissionais que buscam seu espaço, que buscam o seu melhor dentro da competição, dentro para um clube. A gente precisa ter isso em mente, né? Mas mais tecnicamente, mais detalhadamente sobre o Caucaia, a gente ainda não visualizou ainda. Valeu, Ricardo. Obrigado. Beleza?